Olá, amigos, tudo bem? A paz de Jesus esteja conosco mais um dia novamente. Hoje vamos gravar um vídeo que vocês gostem e é rico de informações e conhecimento. Sobre desencarne, tem o livro Obreiros da Vida Eterna, que conta o desencarne de quatro pessoas que foram muito boas, praticaram muita caridade. E esse livro, e agora esse livro, na hora do adeus. Vamos lá? Então, o capítulo 3 começa assim. O título é A Solidão de um Recém-Desencarnado. Tá? Eu vou ler bastante porque o texto é longo. Daí, conforme eu vamos comentando, falando algo. Antes de chegar, quem está narrando é o espírito Luiz Sérgio, tá? Pela médium Irene Pacheco. Antes de chegarmos à estação da morte, já ouvíamos os gritos da mãe, dos avós, dos tios, dos amigos. Aqui está falando dos encarnados, né? Todos estavam desesperados. Rogério, aqui está contando a história de Rogério. Naquela madrugada havia-se excedido com coquetel de tóxicos. Fizera a mais estranha mistura e, rindo, muito alegre, julgara que o jovem corpo tivesse condição de tudo aguentar, não sabendo que a indumentária física é santuário do espírito. Desde que esta não é respeitada, inicia-se a sua decadência. Então, a gente tem um corpo físico e a gente tem que cuidar dele. Se não cuidar, é lógico que vamos vir a desencarnar, se não tiver o devido cuidado. Fomos chegando devagar ao plano espiritual. Olhei aquele adolescente que na mesa da capela, no velório, cemitério, era um personagem solitário, por estar só com a sua consciência, pois esta, atribulada, não lhe dava sossego. Henrico, Henrico, Henrique é um espírito que, que faz anos que está nessa lida de ajudar na hora do desencarne, então ele tem bastante experiência. Ele foi convidado a ajudar para fazer esse livro e ajudar o Luiz Sérgio. Henrico saiu para buscar um dos encarregados da prece, tentando fazer alguém orar. Então ele saiu para buscar alguém encarregado da prece, ali no cemitério e no velório, no plano espiritual. O irmão nos relatou que já se encontrava cansado de tentar intuir alguém à prece. Então esse espírito estava tentando intuir alguém no velório e no cemitério. A prece, mas ninguém captava os seus pensamentos. Enquanto isso, o espírito do nosso amigo se debatia num estado desesperador. O suicídio por overdose é terrível, e ali, diante de muitas pessoas, um espírito sofria por demais solitariamente. A mãe, sob altas doses de medicamentos, encontrava-se adormecida. O pai não acreditava que seu único filho tinha deixado de existir. Os familiares gritavam, não suportando a dor. Então a mãe estava tomando um monte de remédios para lidar com aquele momento e o pai não estava acreditando. Estavam totalmente desequilibrado todo mundo, não se preparando para a morte. Os familiares gritavam, não suportando a dor. Enquanto isso, várias pessoas que compareceram apenas para cumprir uma obrigação social sorriam e, com a voz baixa, para a família não ouvir, contavam a vida de Rogério. Eu sabia que esse menino iria ter esse fim. Drogava-se, bebia desde os 12 anos e os pais só lhe faziam o gosto. Ele mandava e desmandava em todos. Era o filhinho do papai, dos avós, dos tios. Assim, ouvindo os comentários maledicentes sobre aquela família que agora sofria, podemos constatar que poucos vão ao cemitério por amor e respeito ao desencarnante. A obrigação social é que leva os fatos como este.
Então, o que que acontece no velório? Tem aquela obrigação social que muitos fazem, que vão se comparecer, morreu alguém, um parente ou um amigo e vão no velório. E muitos vão obrigado a ir, ou para não ficar chato. E isso é errado. Na verdade, quem tem que ir é quem vai prestar ação solidária. Ir lá, estender a mão, abraçar, ó, estou aqui, precisar qualquer coisa, e ficar lá orando em silêncio. Daí o que que acontece? Muita gente vai lá e é um caos, porque muitas vezes a gente vê parentes que não via há muito tempo. Então começa aquela conversa, quanto tempo, só agora que a gente vai se ver, né? A gente devia se falar mais, então tá tudo errado. E lá, daqui a pouco tu vai lá, tu nem conhecia direito, mas tu tem que ir, e daqui a pouco tu começa a entrar no julgamento, né? Ele era um rico, ele fazia isso e aquilo, tá errado. Vamos ver aqui o porquê que ele fala isso. A obrigação social é que leva a fatos como este. O certo era que todos fossem contagiados pela dor da família, o certo, todo mundo. Pena que isso não aconteça, porque ouvimos até o comentário mais banal. Olha os comentários nesse caso desse irmão que desencarnou. Olhe só, o vestido da fulana. Será que ela pensou que isto fosse um baile? A outra, baile a fantasia. Outra dizia, não acha que o pai está chorando pouco? Sabe quem é aquele senhor? Sei, o político tal. Henrico passeava entre as pessoas buscando despertar um coração piedoso, mas pelo que vimos, aquela família rica e poderosa tinha poucos amigos verdadeiros, porque muitos do que ali se encontravam não podiam ser chamados de amigos. Aproximamo-nos da família enlutada, mas todos eles estavam quase dopados. Haviam tomado comprimidos e não estavam em condição de doar fluidos de amor para o desencarnado. Um grupo espiritual de oração que trabalha nos cemitérios tentava ajudar Rogério, mas até pessoas fazendo negócios havia. Olha só o desacaso. Era uma boa ocasião, porque antigos amigos ali se reencontravam. Observei as imensas coroas de flores, as velas que queimavam, o caixão luxuoso e pensei: de que vale tudo isso se o Senhor não está presente no coração das criaturas? Mas mesmo assim, esforçávamos para auxiliar Rogério. Voltei a evitá-lo. O jovem de ontem, rico, com roupas caras, carro importado, enfim, dono do conforto, ali jazia, lutando para compreender a morte. É fato real na vida de todos os encarnados. Rogério sofria, era um suicida inconsciente, mas por mercê de Deus, aqueles que os vivos julgam mortos lá estavam para ajudá-lo. Mas ele queria ser socorrido, ansiava pela luz do esclarecimento, para que pudesse voar e voar para bem longe dali. Nisso entrou o sacerdote da religião daquela família. Os desencarnes todos recebem ajuda do plano espiritual. Por isso que tem aquela coisa, se morreu vai para o céu e vai ficar na alegria do Senhor sem fazer nada. Não, isso aí é a sociedade, a enxada parada da ferrugem, tem trabalho, o plano, a pessoa que está parada, ela morre. Então vai ter mais, se tem trabalho aqui, lá é muito mais, tá? Oramos juntos, chegou o sacerdote. Uma brisa beijou os cabelos de Rogério, e ele pareceu ter encontrado um pouco de paz. Então chegou um padre e começou a oração. Chegou um padre e foi feito o que era preciso, a oração. No velório a gente tem que estar o quê? Ouvindo uma música clássica, vamos botando a música vai fazer com que as pessoas não ficam conversando, conversas à toa. O certo é talvez até botar uma música voz alta,
um volume alto, ao em meio dos tempos fazer oração, tudo para evitar conversas. Tu quer conversar, sai dali, vai para um outro lugar e conversa. Ó, oramos juntos, uma brisa beijou os cabelos de Rogério e ele pareceu ter encontrado um pouco de paz. Abracei Henrico e chorei muito, penalizado pela situação de Rogério. Mesmo aqueles que conduziam o corpo de Rogério longe se encontravam na hora do adeus. Um falava mal do jovem, outro da riqueza da família, outro ainda da beleza e da elegância da mãe, mas ele, o espírito, parecia-me estar tentando salvar-se entre as bravias ondas da morte. No cemitério, na alameda dos chamados mortos, a brisa sobrava baixinho, as campas estavam floridas, os pássaros cantavam. Enfim, era um lugar bonito, mas imantado de dor e de saudade. Muitos túmulos floridos escondiam corpos cujos espíritos ainda se debatiam junto a eles. Ó, o que eu falou aqui, ó. Muitos túmulos floridos escondiam corpos cujos espíritos ainda se debatiam junto a eles. Então quer dizer que eles estavam tão ligados à matéria que mesmo com a ajuda do plano espiritual, eles ainda estavam ali no caixão. Por que em Rico existe tanta vaidade? Por que Henrico, que é vamos dizer, o mentor ali do grupo que está socorrendo, existe tanta vaidade e tanto orgulho no coração dos homens, mesmo sabendo que um dia terão de devolver a terra o que a ela pertence? Boa pergunta, né? Luiz, que é o cara que está resolvendo fazer o livro ali, o narrador. Luiz Sérgio, a Terra atingiu hoje um nível tal de tecnologia que o conforto inebriou os encarnados a estes, escravos dele. Esquecem de buscar as coisas do espírito. Henrico, os templos religiosos estão aí, esperando por todos. E, porque eles relutam em curar suas almas, o erro inicia-se no lar. Olha só o puxão de orelha. Vamos repetir. O erro inicia-se no lar, onde os pais procuram dar conforto para os filhos. Mas poucos lhes apresentam o Cristo. As maiores vítimas são os jovens. No trânsito, nos vícios, na luxúria, são eles que se matam, dizendo estar aproveitando a vida. E Rogério, o que será dele? Será atendido, mas só ficará no hospital, se assim o desejar. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Sabemos que muitos, mesmo depois de assistidos, tentado ajudar, fogem em busca dos antigos companheiros encarnados e desencarnados. Do tóxico não é fácil livrar-se. O homem deve lutar para que ele não lhe mate a dignidade. O que quer dizer? Quer dizer que mesmo depois de tentado ajudar, eles vão fugir e vão querer encontrar os encarnados, os desencarnados, ou ficar entre os vícios, que nem foi falado ali, foi muito viciado no álcool. Não vai pensar que quando tu morrer vai mudar, tu vai encontrar céu, vai mudar a tua consciência. Não, tu é o que é na vida e na morte. O teu espírito só sai do corpo, teu corpo que vai morrer, teu espírito sai, é que nem se fosse uma roupa. Então tu vai estar com os mesmos vícios e virtudes que tu tem. Então tu é muito apegado ao vício da bebida, tu vai querer se saciar logo com o vício e com a bebida. Entendeu? Então tu vai ficar preso à matéria, por isso que a gente tem que tentar se desprender da matéria. Do tóxico não é fácil livrar-se. O homem deve lutar para que ele não lhe mate a dignidade. Henrico, o que me diz da liberação das drogas leves? Outra perguntinha, né? Henrico, o que me diz da liberação das drogas leves? Das drogas leves. É o mesmo que liberar a eutanásia e o assassinato. Olha as duas comparações
As drogas leves é o mesmo que liberar a eutanásia, para tu, quando alguém tá doente, tu pode aplicar a eutanásia, tu mesmo se sujeitar, e o assassinato, tá liberado o assassinato. Só muda a nua. O dano causado ao espírito é o mesmo, seja na DP2 ou da dita droga leve. Há pessoas que consomem heroína, cocaína e vivem por longos anos, e outras, na primeira dose, já desencarnam. Cada organismo reage de uma forma, mas quem tem autoridade para dizer que as drogas ditas livres, tais como o álcool, o cigarro, não causam danos? Acho que isso é conversa de traficante ou de dependente. É de se lastimar que em um país de famintos, uma autoridade se preocupe tanto em liberar a maconha, com tanta coisa importante para fazer em benefício da sociedade. Ali ficamos no jardim do adeus. Então ele está querendo dizer que nós temos que cuidar desse corpo. Isso aqui é o vaso de honra, segundo o apóstolo Paulo, que nos fala. Então toda droga, toda coisa que nos altera o organismo vai afetar o perispírito, e o espírito está prejudicando. E depois vai chegar no corpo, fazendo a gente desencarnar. Agora ele pula para o capítulo 4 e depois vai para o capítulo 5. Do 3 vai para o 5 para dar continuidade. O título é Por que não esperar? O título é Por que não esperar? Em seguida, fomos à casa de Rogério, o que desencarnou, aquele a quem havíamos auxiliado na capela. Vamos ver como é que estava a situação? O pai queria guardar o barco, computador, a guitarra, enfim, tudo do filho. E a mãe estava louca para desocupar o quarto, a fim de não sofrer mais. Pedimos licença e adentramos aquela casa onde ninguém orava. Bom, se tem uma casa que não ora, não tem proteção. Os espíritos, tanto bons como os ruins, vão estar naquela casa, não tem proteção. Por isso é importante fazer o evangelho no lar. Pedimos licença e adentramos aquela casa onde ninguém orava. Medrosos não pisavam em casa espírita. Eles eram medrosos, não tinham coragem de entrar numa casa espírita, tinham pavor. Eles haviam feito a sua própria religião, ganhar dinheiro e gastá-lo. Agora, na hora da dor, debatiam-se em rumo. O que é isso? Jesus falou, não pode servir a dois senhores, porque vai adorar um e vai odiar a outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Que a pessoa que segue muito Jesus e tenta ter essa qualidade, essa busca da reforma íntima, de buscar Deus, buscar Jesus, buscar o que o Evangelho de Jesus nos espera, o que o cristianismo retivivo nos fala também, está buscando isso. Agora quem busca só matéria, festa, drogas, bebidas, dinheiro, prazeres, não está buscando a Deus. Ou tu escolhe um ou dois, pode tentar o equilíbrio, mas e aí é que chegaram as comadres. Então tu pede um filho, saiu do velório, vem para casa, e daí vem os parentes querendo consolar ou comentar, né? Porque tem gente que é assim, ó, não, opinião tu dá se alguém pede, mas a maioria dá sem pedir, né? Então é o caso aqui, ó. E aí que chegaram as comadres, uma aconselhava: acho melhor vocês não chorarem. Vai ficar mal a ele, vai fazer mal a ele. Outra recomendava: pega tudo que é dele, dá para os pobres, pois isso vai ajudá-lo. Outra dizia: acho melhor deixar o quarto como está, para ele dormir quando tiver vontade. Então ali tem três opiniões, né? Eu vou dar uma breve rapidinho, depois vamos dar continuidade. Acho melhor vocês não chorarem, vai fazer mal a ele. Isa, que dava uma palestra. Realmente,
O choro, então como é que tu vai negar uma mãe e um pai chorar pela perda de um filho? Se tu for estudar muito o espiritismo, tem muito essa coisa que tu não pode chorar que vai fazer mal a ele. Só que a gente tem que entender essa dor, né? Então tem como não chorar. É normal chorar. O que tu não pode é desequilibrar. É tu se revoltar contra Deus. É tu revoltar, ficar brabo, fazer chilique, fazer escândalo, todo mundo vendo. Isso sim é tu não aceitar. O choro, o choro pode chorar, porque é um ato de tu sentir saudade, é um amor, né? Que agora tu vai ficar um tempo, né? Sem ver a pessoa. Então pode, claro que pode sim. Quando a gente estuda a obra do Espiritismo, a gente tem que estudar não só a obra de Kardec, mas mais livros e se aprofundar no tema. Fiz a palestra sobre morte, eu estou estudando tudo o Evangelho de Jesus, eu estou vendo da obra do Allan Kardec, estou vendo do Chico Xavier e agora cheguei nesse livro aqui. Então tu tem que buscar uma base, não pode só ler uma parte e falar, tá? Então tem essa parte. O, a, a outra parte, o que pega tudo que é dele e dá aos pobres. Também tem uns espíritas que falam isso, que também vão buscar um pouco da obra. Claro que é, mas vamos pensar o seguinte, vai que tu desencarnou e tu é apegado aos teus bens, às vezes nem vamos dizer que é apegado. Daqui a pouco tu tá fora do corpo, né? Tu desencarnou e tu tá ali vendo todo o processo. E tu já vê todo mundo pegando tuas coisas e doando para outros, tu ia sentir um pouco, né? Um pouco um sentimento estranho. Mas eu recém desencarnei, o pessoal já tá levando tudo que é meu. Tá entendendo? Isso que tem que pensar. Aí querendo, daí as pessoas, mas eu vou tirar tudo daqui porque daí tá me fazendo sofrer, mas a gente tá sendo egoísta nessa parte que a gente tá pensando em nós, não estamos pensando no espírito. Se para nós tá ruim perder uma pessoa, imagina a pessoa que desencarnou, que vai ficar um tempão sem ver tudo nós e ainda perder a matéria, né? Todos os bens, roupa e coisa errada que ele tinha. Então, nós temos que dar o exemplo, nós temos que estar melhor ainda para ele se sentir bem e seguir a jornada. Tá, agora vamos uma explicação dele. Acabei indo demais. Os pais que até aquele momento julgavam que o dinheiro era tudo na vida, defrontaram-se com ela a imbatível morte. E por algumas horas julgaram-se muito pequenos. Aleluia! Graças a Deus, ó graças a Deus, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e instruídos, os orgulhosos egos, e revelasse aos teus mais pequeninos, porque foi assim do teu agrado. Jesus falou isso. Os orgulhosos, os que acham que são donos de tudo, não buscam a Deus, porque eles se acham mais que Deus. Só a pessoa humilde, passar por grandes provas, se coloca abaixo e vai buscar Deus. Aqui, finalmente, eles desceram um pouco do pedestal. E por algumas horas só julgaram-se muito pequenos, se caíram em si, né? Ali ficamos orando por Rogério, pedindo a Deus que ele se recuperasse logo e buscasse lugares de aprendizado. Nem bem terminamos de orar, o aspirador de pó já limpava o quarto que ocupara e a mãe separava tudo o que podia ser vendido. Vendido ainda. Querendo afastar a saudade, está sendo egoísta. Julgava destruir as lembranças, não sabendo que quando se ama verdadeiramente, a saudade é lembrança que o coração gosta de reavivar. Olha que lindo! Vamos de novo? Sabendo que quando se ama verdadeiramente, a saudade é lembrança que o coração gosta de reviver. Tu tem que pensar as coisas boas que tiveram, né? Lembrar como é que foi o passado, momentos bons. O quarto ficou limpo para os pais de Rogério. Nada que lembrasse o filho ficou à vista. Perguntei a Henrique, as perguntas, vamos lá. É certo estar ainda o corpo intacto na cova e os familiares já mexeram nos documentos e pertences daquele que partiu? Agora vamos ver um espírito
mais evoluído falar sobre isso, que trabalha nessa parte, né? Luiz, acho falta de respeito. Ninguém vira santo de um dia para outro, ó. E o espírito, quando deixa o corpo físico, busca junto a ele os apegos, as lembranças, as saudades. Não é justo o que fazem muitas pessoas, julgando ajudar, iniciam o inventário do morto. Dão um chinelo para fulano, o cobertor que ele tanto gostava para outro, enfim, vão se desfazendo de tudo que era dele. Alguém já parou para pensar o que se passa na cabeça e no coração do recém-desencarnado? Não basta a separação do corpo físico e ainda a família o deserda? É o que eu acabei de falar, né? Então deve a família guardar tudo que foi do desencarnado? Outra pergunta. Não, Luiz, não é guardar, mas conservá-los por uns 6 meses. É que ele já botou bastante tempo, né? Mas sei lá, vamos botar 1 mês, então, 2, 3, ou botam 6 meses ali, para depois começar a distribuí-los. Mas tem lógica que ele está falando aqui. Tu não vai pensando que depois da morte há um período de perturbação. Tu não sabe se tu morreu, se tu tá vivo, tu fica apegado às matérias, tu tem que se desprender e depois, às vezes tu fica que nem o André Luiz ali no filme Nosso Lar explica ali, né? Daí tu vai receber ajuda só quando se arrepender do fundo do coração, então tem esse período ali. Não é assim. Perturbação pode durar dias, semanas, meses ou até anos. Não é guardar, mas conservar por uns 6 meses para depois começar a distribuir isso. Devemos lembrar que poucos desencarnados, ao deixarem o corpo físico, viu, sentem-se felizes e libertos. Poucos vão estar tão evoluídos e despertos da matéria, de pessoas que vão sair e fizeram tanto bem que vão sair e já vão estar libertos, sabe? É poucos. A grande maioria desencarna mal. A grande maioria desencarna mal. Leva para o mundo espiritual as lembranças e as saudades das suas coisas. Para que não dar um tempo para distribuir os seus pertences? Com esse gesto repentino de caridade, a família não salvará aquele que partiu. Ao contrário, irá fazê-lo sofrer. Vemos viúvas desesperadas no cemitério, mas na mesma noite do enterro, reviram os pertences do marido, em busca de documento com receio de não receberem a pensão. Então, no mesmo dia já estão pensando na pensão e querendo... Não, dá um tempo, dá um tempo. Abrem gavetas, mexem em pastas, sem qualquer respeito, só em busca do seguro, da poupança, enfim, mais preocupados em não ficar na miséria. Mas em nosso país, se a família não abrir os olhos, a viúva fica até sem receber a pensão do marido, o narrador comentou. Não creio que no Brasil a família não possa esperar alguns dias para buscar os seus direitos. Tem de ser logo após o enterro? Acho que não. Isso, Luiz, é muito triste. O desencarnado doente do mundo espiritual necessitado de conforto, está precisando da nossa ajuda, da nossa oração, do nosso conforto, do nosso amparo. Tamanha saudade no seu coração. Imagina, nós todos estamos sentindo a falta de um e ele está sentindo a falta de todos os outros, sem falar dos bens, da matéria que ele deixou aqui. Necessita de conforto, tamanha saudade do seu coração, continua com o seu perispírito muito ligado àqueles que conviveram com ele durante anos. O que não é justo é o desrespeito àqueles que mudou de plano. Portanto, não é certo o que muitos vêm fazendo, irmão, mas em muitas casas espíritas existem orientadores que mandam a família doar tudo, para a melhoria espiritual do desencarnado. Seria muito fácil se a família encarnada, quando tivesse um filho no erro, fosse aconselhada a doar tudo dele para receber a graça de vê-lo regenerado. Não, Luiz, não é assim. Para ajudar alguém que partiu, temos de buscar os abandonados da sociedade, os chamados pobres,
e recomeçar e começar a nos preocupar com eles. É uma transformação lenta, não é a doação de objetos que foram deixados que vai tomar caridosa a alma de quem fica. O que assim pensam já demonstram falta de amor ao próximo. Muitas vezes esse doar prematuro traduz o desejo da família em mudar a decoração. Já vimos viúvas se desfazendo de tudo, desde as gavetas até as coleções do marido, consideradas como rivais. Esta irmã o estava ajudando? Claro que não. Estava sim levando-o ao desespero. Complicado, irmão. Muito complicado. Não, Luiz. Complicada é a alma humana, porque tem apego às coisas da matéria. Fez uma pausa e depois acrescentou. Daí aqui terminou o capítulo. Então, se tu quer ajudar, foi o que eu falei, quer ajudar o espírito que acaba de desencarnar, faz orações. Quer ajudar ele mais ainda, pratica a caridade, mas não desfazendo das coisas, futuramente pode desfazer, mas faz das tuas, vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer algo em prol dele. Ó Senhor, todo mundo um dia vai ter que desencarnar, todo mundo vai ter que ter essa separação um dia. O Senhor ouve de querer levar, acharam que é o momento dele de levar ele, que ele possa ser amparado, e o que eu puder fazer para ajudar ele, eu vou fazer nas orações, que o Senhor possa abençoar ele, que os bons espíritos possam amparar, e nos meus meios vou tentar fazer de tudo para que ele possa receber essa ajuda. Fazendo como? Praticando a caridade. Vou fazer um trabalho voluntário. Ó, tua mãe desencarnou, mãe. Vou lá fazer um trabalho, um jeito de honrar você, tá? Eu vou lá no lar de idosos, conversar, ajudar as mães. Isso eu estou fazendo. Isso é o que Jesus falou. Eu não quero que as pessoas façam sacrifício para mim, mas que elas sejam bondosas umas às outras. No Antigo Testamento era muita prática exterior, né? Fazer um sacrifício de animais para adorar a Deus. Não, Jesus quer que tu pratique o bem. Faça o amor ao próximo, tá? Pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar. Acho que foi um capítulo muito interessante, deu para aprender um monte sobre como se comportar num velório, não falar mal. Tem muita gente que no velório é mais. O Espiritismo fala que às vezes é melhor tu ser velado assim, sem muita gente, às vezes até no desacaso, porque atrapalha muita gente. Tu vai achar que, por exemplo, que teve a rainha, foi legal, tem muita gente, várias pessoas, não. Imagina os comentários do pessoal. Ah, o presidente foi lá, o pessoal, meu povo lá vão falar mal que eu tô gastando dinheiro aqui e ali. Vai ter vários comentários ruins. Ah, ela era rica, por que que não ajudou? Não, quanto menos gente tiver no velório, muito melhor. Fazer oração, esse é o não falar mal. Bom, foi o que eu comentei ali, tá, pessoal? Espero que tenham gostado do capítulo. Eu vou falar mais, são 46 capítulos, vou puxar uns que os outros, que isso é muito interessante, a gente aprende bastante, que é onde a gente vai chegar na morte, então a gente tem que saber lidar com isso. Gratidão. Que puder ajudar a compartilhar, se inscrever no canal, estar ajudando a compartilhar a boa nova de Jesus, a compartilhar a doutrina do Espírito, do Espiritismo, né? Tá? Namastê, paz e bem e até a próxima. Fui!